A verdade é que a guerra terminou, mesmo que ninguém tenha visto você lutar, mesmo que ninguém tenha percebido o quanto isso te custou, mesmo que o mundo tenha seguido como se nada estivesse acontecendo. A guerra acabou. Não com explosão, não com anúncio, não com aplausos. Ela acabou no silêncio. E é exatamente assim que as guerras invisíveis terminam. Elas não deixam marcas externas, deixam mudanças internas. Mudanças profundas demais para serem explicadas em poucas palavras. Você não acordou um dia sabendo que estava em guerra. No começo, parecia só cansaço. Depois, confusão. Em seguida, aquele peso constante, como se tudo exigisse mais esforço do que antes. Nada fluía com naturalidade. Tudo parecia atrasado, travado, exigindo resistência contínua. E o pior, ninguém via. Você seguia funcionando por fora enquanto, por dentro, lutava para não perder a fé, a sanidade, a identidade. Essa foi a guerra. Uma guerra que não pedia força física, mas constância emocional. Não pedia respostas rápidas, mas permanência. E enquanto muitos desistiriam, você ficou. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir recompensa imediata, mesmo sem ouvir confirmação de ninguém, você ficou quando era mais fácil abandonar. Ficou quando o silêncio parecia mais pesado do que o barulho. Ficou quando a vontade de parar aparecia disfarçada de descanso. A guerra invisível sempre tenta convencer que parar é autocuidado, quando na verdade é rendição. Mas você percebeu. Algo dentro de você percebeu. O fim dessa guerra não veio como você imaginava. Não houve um momento exato em que tudo se resolveu. Foi mais sutil. Um dia você acordou diferente, não mais animado, mas mais estável, não mais empolgado, mas mais firme. Certas dores perderam força, certas vozes internas se calaram, certas dúvidas já não tinham o mesmo poder. Foi aí que a guerra acabou. Quando aquilo que antes te atacava já não conseguia mais te derrubar. O céu parou porque esse tipo de vitória não é comum. Muitos entram na guerra invisível, poucos chegam até o fim sem se perder. Alguns se tornam amargos, outros se tornam reativos, outros se fecham completamente. Você não. Você atravessou e saiu mais consciente, mais silencioso, talvez, mais seletivo, mais profundo, mais inteiro. Isso é vitória real. Não aquela que infla o ego, mas a que fortalece o caráter. Talvez ninguém ao seu redor entenda por que você mudou, por que você já não reage como antes, por que você não se empolga com as mesmas coisas, por que você parece mais reservado. Mas isso não é frieza. É alguém que voltou de uma guerra invisível carregando cicatrizes internas e aprendizados que não podem ser explicados para quem nunca esteve lá. E se tudo isso fez sentido para você, reconheça esse momento. Reconhecer também é parte da cura. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa o que você viveu. Eu permaneci, eu não desisti, ou eu venci no invisível. Esse reconhecimento não é para os outros, é para você, porque a guerra terminou e agora começa outra fase. A batalha que você enfrentou não deixou marcas visíveis no corpo, mas deixou marcas profundas por dentro. Foi uma guerra travada na mente, nas emoções, na fé e, principalmente, na sua identidade. Ninguém viu o esforço diário para continuar funcionando quando tudo em você pedia pausa. Ninguém viu as noites em que o sono não vinha, não por barulho externo, mas por pensamentos que não desligavam. Questionamentos silenciosos, diálogos internos cansativos, dúvidas que surgiam sem aviso e tentavam te convencer de que você estava sozinho demais para continuar. Essa guerra não gritava, ela sussurrava. E exatamente por isso era tão perigosa. Enquanto o mundo seguia normalmente, você lutava para não se perder por dentro. Lutava para manter a fé quando ela parecia distante. Lutava para não deixar o cansaço virar amargura. Lutava para não permitir que a solidão moldasse quem você estava se tornando. Houve dias em que sorrir foi um ato de resistência. Dias em que levantar da cama exigiu mais força do que qualquer pessoa imagina. E mesmo assim, você levantou. Mesmo sem aplauso, sem apoio,
sem reconhecimento. Só você sabe o quanto custou continuar sendo você. A guerra invisível ataca onde ninguém pode defender por você. Ela mexe com a sua percepção de valor, tenta distorcer sua identidade, faz você questionar se ainda faz sentido seguir do jeito que sempre seguiu. Em muitos momentos, você deve ter se perguntado se estava exagerando, se era fraco demais, se algo estava errado com você, mas não estava. Você estava em combate interno. E esse tipo de batalha não se vence com pressa, se vence com constância. Teve solidão? Sim. Teve silêncio, teve afastamento, teve momentos em que você sentiu que ninguém realmente te compreendia. Mas isso não foi abandono, foi isolamento estratégico, porque certas guerras só podem ser vencidas quando ninguém interfere. Quando você é obrigado a ouvir a própria consciência, a encarar seus medos sem distração, a decidir quem você seria mesmo sem plateia. E você decidiu continuar. Decidiu não abandonar sua essência, mesmo sendo pressionado a mudar para sobreviver. Essa batalha também tentou roubar sua fé, não de forma direta, mas pelo desgaste, pelo cansaço de crer, pela sensação de esperar demais, pela impressão de que nada mudava, mas você não largou tudo. Talvez tenha ficado mais quieto, mais introspectivo, mais seletivo. Isso não foi esfriamento, foi maturidade. Você aprendeu a guardar energia, a escolher batalhas, a proteger o que ainda estava vivo dentro de você. Se enquanto ouve isso, seu peito aperta de reconhecimento, saiba, essa parte da mensagem é sua. E antes de avançarmos, eu quero que você marque isso. Vá aos comentários e escreva algo simples, mas verdadeiro. Pode ser: eu lutei em silêncio. Só eu sei o que enfrentei, ou eu sobrevivi à guerra interna. Esse reconhecimento é importante, porque é a partir dele que a próxima parte dessa história começa a fazer ainda mais sentido. Houve um momento em que tudo ao seu redor começou a parecer um teste atrás do outro, como se a vida tivesse decidido apertar exatamente onde mais doía. As coisas não avançavam no tempo que deveriam. Portas importantes se fechavam sem explicação, respostas não vinham. Pessoas se afastavam e o silêncio se tornava ensurdecedor. Você fazia a sua parte, continuava tentando, continuava acreditando, mas nada parecia se mover. Esse é o ponto mais cruel da guerra invisível, porque não é o caos explícito que tenta te derrubar. É a sensação de estagnação, de atraso injusto, de esforço sem retorno. Talvez você tenha perdido coisas no meio do caminho, não apenas pessoas, mas sonhos, versões antigas de si mesmo, certezas que um dia pareceram sólidas. Houve perdas que ninguém percebeu, porque não deixaram marcas visíveis. Foram perdas internas. A confiança que balançou, a fé que ficou silenciosa, a motivação que precisou ser reconstruída dia após dia. E ainda assim, você acordava e seguia, mesmo sem entusiasmo, mesmo sem clareza, mesmo sem sentir apoio algum. O mais difícil não foi a dor, foi a confusão. Aquela sensação de não entender por que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. De se perguntar onde tinha errado, de revisar escolhas antigas procurando alguma falha que explicasse aquele peso constante. Em muitos momentos, parecia que você estava andando no escuro, sem mapa, sem direção clara, apenas avançando porque parar doía ainda mais. E o silêncio. O silêncio foi uma das armas mais pesadas dessa guerra. O silêncio de Deus, o silêncio das respostas, o silêncio das pessoas que antes estavam por perto. Houve dias em que a vontade de desistir não veio como desespero, mas como cansaço. Um cansaço profundo que não se resolve com descanso. Um cansaço da alma. Você pensou em parar não porque não acreditava mais, mas porque acreditava demais e estava exausto de sustentar tudo sozinho. Esse é o momento em que muitos desistem por dentro, mesmo continuando por fora. Mas você não. Você pode até ter diminuído o ritmo, pode até ter silenciado, pode até ter se isolado, mas não abandonou a essência. A sensação de abandono é uma das maiores mentiras dessa guerra. Ela faz você acreditar que está só,
que foi esquecido, que ficou para trás. Mas, na verdade, é nesse ponto que a batalha está mais intensa. Porque se você desistir ali, ninguém vê. Não há queda pública, não há escândalo, não há drama. Apenas um apagar lento. E mesmo assim, você continuou. Mesmo sem entender. Mesmo sem sentir. Mesmo sem ver resultados imediatos. Se você se reconhece nesse trecho da sua história, se lembra exatamente dessas fases em que tudo parecia conspirar contra sua permanência. Marque isso agora. Vá aos comentários e escreva: eu quase desisti se você chegou no limite. Eu aguentei se suportou mais do que imaginava. Ou eu continuei mesmo assim, se apesar de tudo, você não parou. Essas palavras não são apenas comentários, são o registro de uma guerra que quase ninguém viu, mas que exigiu tudo de você para ser vencida. Você venceu sem gritar, e isso é algo que poucas pessoas conseguem compreender. A maioria acredita que vitória precisa ser barulhenta, visível, cheia de respostas rápidas e confrontos diretos. Mas a sua não foi assim. A sua vitória foi silenciosa, construída no dia a dia, na permanência, na decisão de continuar, mesmo quando tudo em você pedia para parar. Você venceu quando escolheu não reagir impulsivamente, quando decidiu não se explicar para quem não queria entender, quando manteve a postura mesmo sendo provocado. Isso exige mais força do que qualquer explosão emocional. Houve momentos em que o confronto parecia a saída mais fácil. Momentos em que responder, gritar ou se defender teria aliviado a tensão por alguns segundos. Mas você ficou fiel a quem você é. Ficou firme nos seus valores, mesmo quando isso custou solidão, silêncio e incompreensão. Essa fidelidade é o que sustenta uma vitória real, porque não adianta ganhar uma batalha externa e se perder por dentro. E você escolheu não se perder. A permanência foi a sua arma. Enquanto muitos abandonam o caminho, quando não recebem reconhecimento imediato, você permaneceu mesmo sem aplausos. Enquanto outros mudam de caráter para sobreviver à pressão, você escolheu manter a essência. Isso é raro. Isso é maturidade espiritual. A guerra invisível tenta exatamente isso: te empurrar para fora de si, te fazer agir fora do eixo, te convencer de que para vencer é preciso deixar de ser quem você é. E você não aceitou esse acordo. O silêncio que você adotou não foi passividade, foi estratégia consciente. Você percebeu que nem toda provocação merece resposta, que nem todo ataque exige reação, que nem toda injustiça precisa ser combatida na hora. Algumas batalhas se vencem quando você não entra nelas, quando você se mantém inteiro, enquanto o outro lado se desgasta tentando te tirar do lugar. Esse tipo de vitória não aparece de imediato, mas quando aparece, é definitiva. Ser fiel a si mesmo durante a pressão é um dos maiores testes espirituais que existem, porque a tentação de se adaptar, de endurecer, de se tornar alguém que você não é, surge com força, e você resistiu. Resistiu ao impulso de revidar, resistiu à vontade de desistir, resistiu à pressão de se moldar ao caos. Essa resistência silenciosa é o que encerra guerras invisíveis. Não porque o conflito desaparece, mas porque ele perde o poder de te governar. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas a sua postura salvou você. Salvou sua identidade, sua clareza e sua paz futura. Você não venceu porque foi mais agressivo, venceu porque foi mais consciente. Você não venceu porque teve todas as respostas. Venceu porque escolheu continuar mesmo sem elas. E isso muda tudo a partir daqui. Se você se reconhece nessa vitória silenciosa, marque isso agora. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa o que você viveu. Eu permaneci, eu me mantive firme, ou eu não me perdi. Essas palavras não são só comentários, são a confirmação de que você venceu sem gritar e permaneceu fiel até o fim. Houve um instante que você talvez nem tenha percebido direito, mas ele aconteceu. Um momento em que tudo pareceu suspenso, como se o barulho diminuísse e o peso mudasse de lugar. Não foi alívio imediato, não foi euforia, não foi resposta clara. Foi uma pausa. E essa pausa não foi ausência,
foi reconhecimento. O céu não para por curiosidade, não para por acaso e não para qualquer um. Ele para quando alguém chega ao fim de uma guerra que quase ninguém teria suportado até o final. A guerra invisível não termina com explosão, ela termina com silêncio denso, um silêncio que não é vazio, é cheio de significado. É como se, depois de tanta pressão, algo finalmente dissesse: basta. Você passou por fases em que parecia que tudo estava contra você ao mesmo tempo. Fases em que a mente era um campo de batalha constante, em que o coração oscilava entre continuar e desistir, em que a fé precisava existir mesmo sem sensação nenhuma. E ainda assim, você permaneceu. Não inteiro o tempo todo, não forte o tempo todo, mas presente. E isso foi suficiente. Quando o céu para, não é para te testar mais uma vez. É porque o teste foi atravessado. É porque o limite foi alcançado e ultrapassado. Poucos chegam até esse ponto sem se perder completamente. Muitos desistem antes, outros endurecem, outros se tornam amargos, outros se afastam de quem realmente são. Você não. Você mudou, mas não se quebrou. Você ficou mais silencioso, mais seletivo, mais atento, mas não perdeu sua essência. Isso é raro. Isso é o tipo de coisa que não precisa ser anunciada, apenas reconhecida. Essa pausa espiritual acontece quando não há mais o que provar. Quando a guerra já mostrou quem você é. Quando o inimigo já tentou de tudo e percebeu que não conseguiu te arrancar do caminho. Não é um prêmio visível, não é um troféu externo, é um reposicionamento interno. É como se algo dissesse que agora o nível é outro, que agora a luta não é mais para te destruir, mas para observar como você governa o que conquistou por dentro. Talvez você tenha sentido isso como um cansaço diferente, não de derrota, mas de encerramento. Talvez como uma lucidez nova, uma clareza estranha, um distanciamento natural de coisas que antes te consumiam. Isso não é frieza, é pós-guerra. Quem atravessa o invisível sai diferente, sai com menos pressa, menos necessidade de explicar, menos urgência de agradar, sai com mais presença, e o céu reconhece exatamente isso. Se essa parte fez sentido para você, é porque você chegou onde poucos chegam. Antes de seguirmos adiante, eu quero que você marque esse instante. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa o que você viveu. O céu parou para mim, ou eu cheguei até o fim, ou simplesmente eu atravessei. Essas palavras ajudam a afirmar aquilo que foi vivido em silêncio e preparam o próximo passo dessa nova fase. Depois que uma guerra invisível termina, nada volta a ser como antes. Mesmo que por fora tudo pareça igual, o que muda primeiro não é o cenário, é você. Sua percepção fica mais aguçada, sua tolerância ao caos diminui e aquilo que antes drenava sua energia simplesmente perde espaço. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais consciente. Há menos conflito interno, menos necessidade de provar algo, menos urgência em responder a tudo. A clareza começa a ocupar o lugar onde antes havia confusão. Você passa a enxergar padrões com mais nitidez, intenções com mais rapidez e limites com mais firmeza. Depois da guerra, a responsabilidade aumenta. Não no sentido de peso, mas de autoridade espiritual. Você já sabe o que é atravessar o silêncio, a dúvida, o cansaço extremo e ainda assim continuar. Isso muda a forma como você escolhe batalhas. Você não entra mais em guerras pequenas porque já conhece o custo de uma grande. Você se torna mais seletivo, mais estratégico, mais inteiro. O barulho externo já não te seduz porque você sabe o preço que pagou para conquistar essa estabilidade interna. A autoridade que nasce depois da guerra invisível não vem acompanhada de aplausos. Ela vem com sobriedade. Você fala menos, observa mais, reage menos, decide melhor. O que antes te tirava do eixo, agora só confirma o quanto você mudou. E essa mudança não é arrogante, é silenciosa.
É a certeza de quem sabe que venceu algo que quase ninguém venceria sem se perder no processo. O céu confia mais em quem passou por esse tipo de prova, porque sabe que você já não age por impulso, mas por discernimento. Há também um distanciamento natural. Certas pessoas deixam de fazer sentido, certos ambientes ficam pequenos, certas conversas se tornam vazias. Não é superioridade, é alinhamento. Depois da guerra, você não cabe mais em lugares onde a consciência não acompanha. E isso exige maturidade para aceitar que crescer também significa deixar para trás o que não sustenta mais quem você se tornou. A autoridade espiritual que surge aqui não é para controlar outros, é para governar a si mesmo. E quem governa a si mesmo não é facilmente manipulado, apressado ou confundido. Você aprende a esperar sem ansiedade, a agir sem desespero e a confiar sem ingenuidade. Isso muda tudo. Muda a forma como você se posiciona, como você escolhe, como você permanece. Se enquanto ouve isso, você percebe que algo realmente mudou dentro de você depois de tudo o que enfrentou, marque esse reconhecimento. Vá aos comentários e escreva: "Eu mudei de nível" se você sente mais clareza hoje. "Eu tenho mais discernimento" se você não reage mais como antes. Ou "Eu carrego autoridade" se entende que essa guerra te transformou por dentro. Esse reconhecimento é importante, porque é a partir dele que a próxima fase começa a se revelar. Se tudo isso fez sentido para você, então essa mensagem não chegou por acaso. Ela encontrou alguém que atravessou a fase mais silenciosa e mais difícil da jornada. Aquela em que ninguém vê a luta, mas tudo dentro de você está sendo testado. Você permaneceu quando seria mais fácil desistir. Você continuou quando não havia clareza, quando não havia força sobrando, quando não havia aplauso algum. Isso não foi teimosia, foi resistência espiritual. A guerra invisível exige constância, exige fidelidade a quem você é mesmo quando tudo parece confuso. E se você chegou até aqui sentindo que essas palavras descrevem exatamente o que você viveu, então essa confirmação era necessária, porque quem vence no invisível quase nunca recebe reconhecimento imediato, mas carrega marcas que só quem passou entende. Você não saiu ileso, saiu mais consciente, mais firme, mais inteiro. O céu não para por qualquer um. Ele para por quem atravessa até o fim sem perder a essência. Antes de avançarmos para a próxima fase dessa mensagem, eu quero que você se posicione. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa a sua caminhada. Eu permaneci. Se você se manteve firme apesar de tudo. Eu não desisti se continuou mesmo cansado. Ou eu venci no invisível se entende que essa batalha foi real, mesmo sem plateia. Curta este vídeo, se inscreva no canal e siga para o próximo conteúdo que aprofunda exatamente o que acontece depois que a guerra invisível termina. Se você ficou até o fim desse vídeo, isso já mostra que você foi até onde muitos parariam no meio do caminho. Nem todo mundo consegue permanecer quando a mensagem fala de guerra invisível, resistência e maturidade espiritual. Então, se você chegou até aqui, se posicione agora. Vá aos comentários e escreva: "Eu cheguei até o fim". Se quiser deixar ainda mais claro o que você viveu, escreva também: "Eu permaneci", "Eu não desisti" ou "Eu venci no invisível". Esse comentário não é só engajamento, é o registro de que você sabe exatamente o que enfrentou. Agora deixa o like nesse vídeo. Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem fez sentido e esse apoio ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão saindo de guerras silenciosas sem entender o que viveram. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo continua essa jornada e aprofunda o que acontece depois que a batalha termina. E não sai ainda. O vídeo que está aparecendo na tela agora fala exatamente sobre a fase pós-guerra, o que muda depois que o céu para e por que a sua vida nunca mais funciona do mesmo jeito. Clica nele e continua comigo.